Irresistível a Deus, parte 2A, as bênçãos da humildade. A Igreja de Deus nunca é tão bem construída como quando é feita com homens de corações quebrantados. Eu orei ao Altíssimo em segredo muitas vezes, recentemente, para que Ele levantasse em nosso meio alguém que tivesse profunda experiência, conhecesse a culpa do pecado, fosse quebrado e destruído ao pó sobre seu senso de falta de habilidade e de valor. Aquele que nunca esteve no porão, nem no abismo, tampouco se tenha sentido como se estivesse fora da vista de Deus, como pode confortar os que estão longe do Pai e estão suplicando no desespero? Charles Spurgeon. Salvo pela humildade do espírito. Vimos como o orgulho cega alguém para a sua verdadeira condição espiritual, de forma que distorce sua visão sobre si mesmo e sobre os outros, e evita uma amizade quebrantada com o Onipotente. Felizmente, existe uma chance, por meio da humildade. Enquanto existem coisas práticas que alguém pode e deve fazer para limitar o comportamento orgulhoso e agir mais humildemente, finalmente o orgulho morre com a sua própria vida, como a carne e a natureza caída. Somente quando a pessoa chega no fundo de si mesma, ela lida efetivamente com a soberba, e Cristo se torna mais glorificado em sua vida. Antes de examinarmos o processo que traz para este estado abençoado, estudaremos os pré-requisitos para entrar no reino de Deus. Verdadeira salvação. Hoje em dia existem bilhões de almas sobre a face da terra sentindo o peso do seu pecado, eternamente perdidas e destinadas ao inferno. Muitas estão envolvidas com as coisas desse mundo, completamente inconscientes e despreocupadas sobre a sua terrível condição espiritual. Ocasionalmente, Deus tem a possibilidade, em primeiro lugar pelas orações dos santos, a trabalhar conscientemente em uma alma perdida. O Espírito Santo tenta mostrar por meio da cegueira espiritual a realidade da sua situação de perdição. Ele faz isso convencendo a pessoa do seu pecado e promovendo circunstâncias em que ela poderá ver que necessita de um Salvador. Conforme o fardo da transgressão vai pesando, ela gradualmente se dá conta que esteve em total rebelião contra o Criador. John Bunyan registrou de maneira muito interessante em seu livro Pilgrim's Progress, O Progresso do Peregrino, a experiência do profundo desespero de um pecador condenado como uma fonte verdadeiramente cristã pelo caminho que pudesse remover o fardo do pecado. Quando alguém reconhece sua pobreza espiritual, sabe que não há coisa alguma que possa fazer para salvar-se. Ele está completamente sem esperança por sua condição. Jesus exclamou: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Ele está, se assim podemos dizer, prostrado e sem alguém para quem ele possa pedir por socorro, exceto para Deus. Seu destino está completamente fora das suas mãos, em profundo desespero. Ele deve aproximar-se do Poderoso com apenas um pedido: tenha misericórdia da minha alma pecadora. Essa é a única entrada para o reino dos céus. É nesse ponto que a pessoa espiritualmente alcançou o fundo. Não há mais coisa alguma. Quando o pecador arrependido esgota todas as possibilidades de se ajudar, joga-se nos braços do Salvador, e lá, aos pés da cruz, que ele toma uma decisão genuína por Cristo.
Antigos escritores de músicas registraram esse momento precioso. Durante muito tempo, meu espírito permanece preso, fortemente ligado ao pecado e à noite natural. Meus fracos olhos percebem um raio. Eu acordo, o porão iluminado com luz. Minhas cadeias caíram, meu coração estava livre. Eu me levantei, saí dali e segui a ti. Houve muita misericórdia e graça. Eu estava livre. Perdão foi multiplicado para mim. Lá, minha alma condenada encontrou liberdade no Calvário. A percepção da necessidade não garante a automática busca pela vida eterna. Muitos chegam a esse lugar apenas para voltar, incapazes de admitir os erros, arrepender-se de seus pecados e aceitar a redenção necessária. Aparentemente, foi isso que aconteceu com o jovem rico. Incerto de seu destino eterno, prostrou-se diante do Salvador das almas e perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. Porém, quando Jesus pôs o seu dedo sobre o ídolo que estava bloqueando sua verdadeira redenção, o apego às riquezas, podemos ler que ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos capítulo 10, versículos do 17 ao 22. Esse homem se encontrou face a face com sua necessidade espiritual, mas quando se deu conta dela, viu-se incapaz de romper com as coisas desse mundo que o escravizavam. Veja, perceber a condição de desesperança de uma pessoa é apenas o começo. A escravidão do pecado, a autodeterminação e o amor às coisas desse mundo devem ser quebradas em sua vida. Se a semente do Evangelho é plantado em solo de um coração honesto e bom, Lucas 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 15, que é responsivo, então a sua realidade se torna clara. Ele se entristece profundamente, com tristeza interior sobre a sua situação pecaminosa. Ele se move simplesmente procurando sua incapacidade de se ajudar para responder à culpa que sente por ter se rebelado contra o Deus Santo. Ele se quebra diante de seu estado pecaminoso, em outras palavras, ele arrepende-se. Essa pessoa agora cruza a linha que define uma nova vida com Cristo. A aproximação de Deus. Tragicamente, há muitos que se decidiram por Cristo, mas nunca experimentaram arrependimento e redenção genuínos. Podemos dizer verdadeiramente que deles é o reino? Eles devem ter encontrado no movimento evangélico, mas no interior orgulhoso, que passou uma vida inteira negando o senhorio de Cristo, ainda permanece inteiro. Com o interior soberbo seguramente instalado em seu coração, eles não veem a necessidade de desistir de controlar e entregar-se ao maior de todos. Assim, agem como ditadores, aprovando ou rejeitando qualquer pedido que a palavra de Deus ou que o Espírito Santo possam fazer-lhes. Eles estão inquebráveis, sem arrependimento e redenção. Na história do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas 18, Jesus expôs essa falsa proximidade com o cristianismo enquanto contrastou com a conversão verdadeira. Lucas escreveu que ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lucas capítulo 18, versículo 9. Consequentemente, essa parábola confronta aqueles que nunca transferiram sua confiança e dependência de si mesmos para Deus. Jesus começou a história descrevendo a aproximação entre o fariseu e o Criador. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar.
um fariseu, o outro publicano. O primeiro, posto em pé, orava para si mesmo da seguinte forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12. Jesus expôs a autoconfiança dos líderes religiosos de sua época por meio desse inquebrável e orgulhoso fariseu. Como muitos hoje em dia, ele agia de forma grandiosa e estava interessado apenas no que lhe dizia respeito. Ele era rápido para dizer as coisas positivas que tinha feito para o reino de Deus. Infelizmente, estava completamente cego para o fato de que toda a sua experiência espiritual estava enraizada e erguida sobre nada mais do que o seu próprio eu. Não é de se surpreender que ele tenha tido prazer na glória pessoal. Um senso de necessidade nunca o dominou. Pelos padrões externos atuais, o fariseu teve uma vida cheia de Deus, orando, jejuando, dando dízimo e abstendo-se dos pecados óbvios e visíveis. Cuidadosamente, deu para Deus todo o crédito pelo sucesso que tinha alcançado. É interessante notar que quando ele fez um inventário de sua vida, tudo o que viu sobre si mesmo era positivo. Facilmente ele iria enquadrar-se em nosso famoso movimento evangélico contemporâneo, que prega um evangelho falso, fundamentado nas emoções e nos sentimentos, e mantém uma atitude mental positiva. É óbvio também que este fariseu tinha pouco temor ou reverência a Deus. O próprio amor o cegou para que o fato de que o poderoso estava pequeno em sua mente, enquanto ele mesmo era imenso. Ele não se aproximou do trono do céu com a atitude humilde e submissa de um servo perante seu rei. Em vez disso, comportou-se como se o Senhor fosse um afortunado por ter um seguidor como ele. Com uma visão tão exaltada de si mesmo, é fácil perceber como ele ordenava que o Altíssimo cumprisse as suas petições. A aproximação do outro homem foi um pouco diferente. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 13. Esse homem não marchou dentro da sala do Pai e exigiu sua atenção devida. De fato, ele parou ao longe, incapaz sequer de olhar para o Senhor. Ele estava consciente de sua falta de mérito enquanto se apresentava ao Poderoso. Seus pecados sempre diante dele quando se prostrava na presença do Santo. Ele estava cheio de tristeza por não se parecer com Cristo e profundamente envergonhado pelo pouco que tinha feito pelo Onipotente. Sendo assim, ficou lá parado esperando apenas por uma coisa: misericórdia. Hoje em dia, aqueles que vêm de uma esfera superior da igreja podem sugerir que esse homem simplesmente precisa reassegurar-se de quem ele é em Cristo. Talvez eles o condenem por sua atitude negativa e o identifiquem como um pecador espiritual, levando uma vida derrotada. Você é uma criança do rei e deveria ver-se como tal, eles exclamariam. Você precisa apenas aceitar o amor de Deus e aprender a perdoar a si mesmo. É necessário que professe sua fé. É interessante como a perspectiva celestial pode ser diferente e terrena. George Whitefield, o fervoroso pregador da Grande Reforma e um dos grandes ganhadores de almas da história da Igreja, teve uma revelação tremenda sobre a salvação.
Ele sabia com o que ela realmente parecia. A respeito do publicano, ele disse: pobre coração, como ele se rebaixou dessa vez. Somente os outros publicanos, como ele, podem dizer: eu o vejo parado ao longe, pensativo, oprimido e ainda cheio de tristeza. Algumas vezes ele tentava olhar para cima, mas então pensava ele: como pode um pecador como eu ousar erguer minha cabeça culpada? Para mostrar que seu coração estava cheio do santo autorressentimento e que ele se sentia entristecido diante de Deus, bateu em seu peito, seu infiel, ingrato e desesperadamente fraco peito, o qual agora estava pronto para arder. E por um longo tempo, fora da abundância do seu coração, não tendo dúvidas de que com muitas lágrimas, ele finalmente clamou: Deus, seja misericordioso para comigo, um pecador, nascido em pecado, com pensamentos, palavras e atitudes pecaminosos, um transgressor como eu, um pecador que fez tudo o que eu fiz, que não tem nada saudável, em quem não foi achado coisa alguma boa, um pobre, miserável, cego e nu, da ponta da cabeça à sola dos pés, cheio de feridas e marcas e mal cheiroso, um pecador autoacusado e autocondenado. O Senhor declarou: digo-vos que este publicano, desprezado, pecador, mas um homem quebrantado, desceu justificado para a sua casa, perdoado e visto como justo por Deus, e não aquele. Lucas capítulo 18, versículo 14a. A bênção da pobreza. Aqueles que repetiram a oração do pecador, mas ainda não experimentaram o arrependimento genuíno, chegaram ao fundo de si mesmos, cheio da tristeza divina sobre o pecado, quebrantamento e redenção, têm dificuldade em entender as bênçãos que o publicano quebrantado e contrito recebeu. Eles nunca sentiram a necessidade de se lançarem para a misericórdia de Deus. De fato, passaram a vida toda justificando-se e evitando encarar a realidade da sua verdadeira condição espiritual. Talvez, inicialmente, tenham rompido com alguns maus hábitos e feito algumas alterações em seus estilos de vida, para que pudessem encaixar-se na cultura evangélica. Mas durante a maior parte, continuaram a se guiar da mesma maneira que faziam antes de professar sua fé. Quão diferentes são aqueles que ficaram absolutamente sem esperança sobre o seu pecado. Recebi recentemente uma carta de um homem de um abrigo que tinha acabado de ler meu primeiro livro, At the Altar of Sexual Idolatry, no altar da idolatria sexual. Sua história é um exemplo do que se parece o arrependimento real. Eu não sou um novato nos jogos de autoajuda e no jogo da ajuda de Jesus. Já li muitos livros de batalha espiritual, cura interior e coisas desse tipo. Seu livro é, sem dúvida, o mais claro, acurado, genuíno e o que mais tocou o meu coração. Parecia-me que tínhamos crescido juntos. Era como se eu estivesse lendo a minha própria história de vida. Quanto mais eu lia, mais reconhecia partes de mim, do meu comportamento, minhas atitudes, minha doença interior que nunca fui capaz de definir, nem houve quem pudesse defini-la para mim. Quanto mais eu lia, mais me condenava. Quando a cegueira ia desaparecendo, finalmente via-me face a face com a causa do meu pecado. Sua obra literária expôs isso para mim sem evitar lidar com o assunto. E Deus mostrou o meu interior, egoísta, arrogante, orgulhoso e habitualmente viciado, sem absolutamente autocontrole algum. Sem mentira, pus o livro ao lado
quando o li e dei conta de que a culpa era toda minha, e chorei incontrolavelmente na sessão de arrependimento mais humilde e quebrantada, com a mais verdadeira tristeza que jamais experimentei em toda a minha vida. Esse homem, como o publicano, chegou ao fundo de sua esperança. O Espírito Santo onisciente ilumina, com o seu olhar profundo, a alma do homem, infestada pelo pecado, e expõe tudo o que está dentro. O Senhor, em sua misericórdia, mostra-o claramente o seu estado. A verdade dolorosa sobre o seu interior deixa-o aterrorizado. Tudo parece perdido. O futuro não parece nada além de uma grande escuridão. Ele se sente sem esperança e saída. Ele sabe que está com um grande problema e não tem para onde ir. Mas é precisamente nesse ponto que se volta para Deus. No profundo de seu coração, renuncia e abandona o pecado e a vontade própria que o tinha nutrido. De repente, tudo está diferente. Todos os obstáculos que o mantinham afastado de Deus são removidos. Agora, não há o que o impeça de alcançar o Salvador. Ele se joga nos braços do Pai Celestial e é imediatamente envolvido por sua presença gloriosa. Lágrimas de desespero se transformam em alegria. De fato, todo o céu está em júbilo por seu arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Como todos os efeitos do pecado e do orgulho que cegam a alma são dissipados, esse homem pode descobrir uma nova perspectiva celestial que nunca tinha conhecido antes. Ele está no calor do primeiro amor, onde tudo parece novo e interessante. A grama é mais verde e o céu mais azul do que nunca. A palavra de Deus, que antes parecia sem atrativos em sua vida, agora parece cheia de energia, virtualmente pulando das páginas para dentro de seu coração. Ele sente a presença do Senhor em todos os lugares. Sua adoração se torna viva enquanto louva com um coração radiante. Ele também enxerga os demais de maneira diferente. Em vez de vê-los com olhos egoístas, aquela perspectiva escura que reduz os outros a rivais que devem ser derrotados, enxerga suas necessidades e sente compaixão e amor por eles. Sua visão de Deus também passa por uma transformação radical. Ele não precisa mais de um professor da Bíblia para lhe explicar o veredito de determinação da eternidade proferido por Jesus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. Essa afirmação é mais real do que a vida. Ele se sente como na infância. Tem agora um senso de autoconfiança pelo Pai Celestial como alguém de tenra idade e está preparado para se submeter ao Senhor como qualquer criança obediente estaria. Assim como um garotinho olha para os seus pais à espera do sustento, ele espera confiantemente que o Todo-Poderoso supra suas necessidades. E lá, aos pés da cruz, que as primeiras bênçãos da humildade são descobertas. Aqueles que perdem a sua vida procurando por felicidade e satisfação fora do seu relacionamento com o Onipotente nunca poderão entender a alegria inexplicável de ter um encontro pessoal com Ele. Só aqueles que se arrependem como o publicano conhecem a alegria inebriante dessa vida. Talvez haja uma boa oportunidade para você, leitor, pensar se está ou não descendo para sua casa justificado. Você já chegou ao fundo de seus próprios desejos? Já permitiu que Jesus Cristo ocupasse seu lugar de direito no trono do seu coração? Já se entregou de verdade para Ele e o fez Senhor de sua vida? Responder honestamente estas perguntas e ter a certeza de que a sua redenção está completa
são a melhor maneira de receber as verdades contidas no restante desse livro. Oração. Querido Senhor, reconheço que sei pouquíssimo sobre a humildade de espírito, tristeza, sobre o pecado e o verdadeiro arrependimento. Por favor, leva-me ao lugar onde eu esvazie de mim mesmo. Estou cansado dessa religião fundamentada em mim mesmo. Quero ser como este publicano. Por favor, leva-me até o fundo de mim mesmo, não importa a que custo. Não te deixarei ir, até que eu receba aquilo de que eu preciso. Amém. Irresistível a Deus, parte 2A, as bênçãos da humildade, e parte 2B, submisso perante Deus. O homem é um rebelde e um produto de uma raça de revoltosos. Assim, ele naturalmente anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Lúcifer estabeleceu esse padrão mundial logo após sua tentativa fracassada de tomar à força o governo celestial, de forma que ele pudesse usurpar o controle e a autoridade de Deus. Descontente por apenas andar na presença do seu Criador, almejou a posição, o poder e o prestígio e se tornou absolutamente insano. Como é diferente o raciocínio do manso e humilde Jesus. Ele desfrutava dos mais altos de todos os privilégios celestiais, apreciava os momentos de adoração dos seres angelicais e vivia em perfeita, amorosa harmonia com o Pai. Ainda assim, ele desistiu de tudo isso para que pudesse satisfazer as necessidades da humanidade pecadora. Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, de sua posição e de seus privilégios, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Certa vez Jesus declarou: eu faço sempre o que me agrada, o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29b. Consequentemente, ele nunca se exaltou. Esse tipo sincero de obediência é o nosso modelo de verdadeira submissão, sujeição da vontade de uma pessoa à vontade de outra. É o oposto da vontade própria, autodeterminação e rebelião. Uma figura clara de obediência pode ser vista no Getsêmani. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. A mentalidade do soldado. A Escritura orienta os crentes a se submeterem a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 24, Tiago capítulo 4, versículo 7 e Hebreus capítulo 12, versículo 9. A palavra submeter, do grego upotasso, é uma junção de outros dois vocábulos, upo, que significa sob, e tasso, posicionar. Portanto, posicionar-se sob ou em sujeição à liderança de outro. A melhor ilustração disso é um exército organizado em formação de marcha. Todos os homens estão submetidos aos seus superiores. Imagine, porém, se há um soldado em desarranjo, andando conforme sua vontade. Algumas vezes ele forma, mas a maior parte do tempo apenas fazendo o que lhe dá vontade. O general
vendo a vontade própria em submissão desse militar, jamais confiaria nele para cumprir ordens. Como ele responderia para esse subalterno caso lhe viesse pedir alguma coisa? Ele provavelmente estaria tão desgostoso com sua soberba e audácia que simplesmente o deixaria falando sozinho. Não seria apropriado que o general não cedesse ao soldado insubordinado? Um bom soldado, por outro lado, obedece em todo o respeito e toda a devoção ao seu líder. Ele se coloca sob a liderança do seu comandante não apenas aparentemente, mas de todo o seu coração. É mais do que simplesmente obedecer por medo das consequências da desobediência. Ele está comprometido com a causa do seu líder. Na verdade, ele renunciou à própria vontade em favor da do general. Sua atitude ganhou a confiança de seu superior, e ele terá, assim, garantido uma posição de responsabilidade. Nós, cristãos, travamos uma batalha diariamente para permanecermos submissos ao Espírito Santo. A carne sempre quer controlar e lutar contra os esforços mais sinceros para viver no Espírito. Paulo fez uma consideração profunda a respeito desse assunto, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Enquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 6 ao 8. Como o Senhor traz uma pessoa independente para a real submissão, da mesma maneira que um exército transforma um simples recruta em um lutador disciplinado. A vontade própria do iniciante deve ser destruída, e ele precisa aprender a se alinhar com o propósito de seu superior. A importância do quebrantamento. Até que a vida de um cristão esteja sob o controle de Deus, ele é inútil para o seu reino. A única maneira que ele tem para se tornar submisso é pelo quebrantamento de sua vontade. Uma boa analogia disso é a de um cavalo selvagem, o qual pode ser um animal lindo e gracioso, mas é inútil em sua condição de indomado. No entanto, uma vez que tenha sido amansado, o cavalo poderoso pode ser controlado e guiado pelas rédeas e pelos comandos verbais do seu mestre. O cristão, que tem sua vontade quebrantada por seu Pai Celestial, desenvolve um respeito pela orientação do mestre. Ele não exibe o medo que uma criança castigada tem de um pai cruel, mas, ao contrário, mostra a reverência apropriada a quem deve respeito. Por sua vontade ter sido conquistada, ele não vê mais a sua vida como se tivesse o direito de controlá-la. Davi era um homem que agia dessa maneira. Mesmo quando o Senhor o repreendeu por intermédio de Natã, pelo relacionamento com Batseba, o Altíssimo revelou que ele tinha um lugar especial em seu coração. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. 2 Samuel, capítulo 12b, capítulo 12, versículos 7b e 8. Até quando havia atingido o auge do seu orgulho e caído no precipício do pecado, Davi usufruía de um tremendo favor do Onipotente. Uma das coisas que Davi disse para o Senhor quando se dobrou de joelhos em profunda penitência pelo seu pecado foi: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. Em outra ocasião, ele usou esses mesmos adjetivos.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, versículo 18. Os termos hebraicos traduzidos como shabar e contrito ou oprimido, dakar, são extremamente importantes para aqueles que desejam ser bem estimados por Deus. É muito interessante como o termo shabar é empregado em outros trechos do Antigo Testamento. E a Saraiva feriu em toda a terra do Egito toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Antes, os seus ídolos destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Êxodo, capítulo 9, versículo 25 e Êxodo, capítulo 23, versículo 24b. O Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou. 1 Reis, capítulo 13, versículo 26b. Assim o Senhor se aproxima de quem tem a vontade própria e foi oprimida, ferida, despedaçada e destroçada. Esses termos descrevem uma pessoa cujo coração é o oposto daquele que é altivo. Lembra-se de Uzias? Muitos querem ter essa posição especial com o Senhor. Imagine os que a têm. Mas poucos são aqueles que estão dispostos a permitir que ele os quebrante dessa forma. Esse pai está próximo de humilde. Pessoas que me permitiram que as durezas da sua vida quebrantassem o escudo protetor de si mesmas, têm os corações mais ternos de todo o reino de Deus. Sem dúvida, eles os acham irresistíveis. O Senhor proclamou por intermédio do profeta Isaías: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Dakar. Isaías 57:15. Watchman Nee, em seu livro The Release of Spirit, A Libertação do Espírito, disse o seguinte: para quebrantar nossa vontade, Deus tem de nos impactar até que nos prostremos ao chão e digamos: Senhor, não ouso pensar, perguntar nem decidir pela minha vontade. Em tudo e todas as coisas preciso de ti. Sendo quebrantados, aprendemos que nosso querer não deve atuar independentemente do Altíssimo. Todos os que são quebrantados por ele são caracterizados pela submissão. No passado, não podíamos dar-nos ao luxo de ser inflexíveis e obstinados, porque éramos como uma casa bem fundamentada por muitos alicerces. Como Deus remove cada uma dessas bases, a casa pode despencar. Quando os alicerces são abalados, a força da vontade interior só pode cair. Conforme a vontade de Deus. Como o Espírito Santo inicia o processo de quebrantamento da vontade própria do crente, ele também começa a erigir barreiras em sua vida. Antes de ir a Cristo, a pessoa era livre para fazer o que bem desejasse, exceto por algumas expectativas que sua família ou seu chefe fizessem dela. Ela realmente não tinha de dar satisfação para quem quer que fosse. Agora, ela descobre que deve submeter sua vontade à de outro e que recebeu novas limitações. Ela pode curtir a vida, mas apenas dentro do que é permitido por seu novo mestre. Conforme amadurece na fé, descobre que aqueles impedimentos se tornam mais restritivos. Durante seu curso de vida, o crente é continuamente guiado, enquanto o Senhor gradualmente exerce sua vontade na vida do seu servo. Muitos personagens bíblicos experimentaram essa cerca divina de proteção. Jó reclamou:
O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar. Jó, capítulo 19, versículo 8a. Davi exclamou: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Salmos 139, versículo 5. Jeremias disse: Circunvalou-me e não posso sair. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Lamentações, capítulo 3, versículos 7 e 9a. Com relação à infidelidade de Israel, o Senhor fez a seguinte declaração: Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas. Oséias, capítulo 2, versículo 6. Essas declarações revelam as diferentes maneiras com que o Senhor estabelece limite na vida de seus servos. Na maior parte do tempo, o cristão está inconsciente desses parâmetros invisíveis em seu viver. Apenas quando tenta transpor essas imposições divinas é que ele se dá conta deles. Alguns indivíduos se tornam descontentes com tais delimitações. Determinados a seguir o próprio caminho, eles se atiram continuamente contra esses obstáculos, muitas vezes batendo a cabeça repetidas vezes. Entretanto, Deus está trabalhando na vida de cada um deles e tentando guiá-los para a paz que se obtém por meio da obediência. Como o ministro disse, a ovelha curiosa é machucada pela cerca, enquanto a ovelha quieta não sabe nada sobre os espinhos. A princípio, o principal propósito da barreira é prevenir o novo cristão a cometer bobagens que poderão machucá-lo. Certa vez, Salomão declarou: Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter seu espírito. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Um cristão indisciplinado é um alvo para o inimigo. Felizmente, a graça de Deus irá mantê-lo no caminho. Porém, existe muito mais nesse processo do que simplesmente limitar as ações de alguém. É desejo do Senhor que o crente amadureça, desenvolva as próprias convicções e esteja verdadeiramente feliz e satisfeito com o querer do Pai. Quando o propósito de alguém é ligado ao do Senhor, as duas vontades são assimiladas em uma só. As duas se tornam uma. Nos tempos bíblicos, quando duas pessoas se casavam, a esposa compreendia que estava unindo a sua vida à de seu marido. Hoje em dia, nos Estados Unidos, o matrimônio é mais uma combinação de duas vidas, duas carreiras e duas metas de desejos. O papel da mulher na época bíblica estava apenas um patamar acima do da serva da família. A esposa perdia o direito sobre seus sonhos e suas aspirações para se ligar aos de seu marido. Ela se tornava sua companheira e submetia seu querer ao dele. Era uma união de duas vontades, mas era quase uma completa sujeição de um ao outro. Nós, como noiva de Cristo, somos chamados a abandonar os interesses, planos e objetivos que temos e submetê-los ao nosso Senhor e marido. É sua responsabilidade prover-nos, proteger-nos e dar sentido à nossa vida. Quando nos casamos com Ele, alinhamos nosso viver com seus planos, submetemos nossas vontades à sua e vivemos dentro dos limites desse contrato marital. A todo cristão é oferecida a surpreendente bênção de se unir em sua extrema intimidade com o ser mais amado e decente que já existiu. Quem não ficaria extremamente feliz ao receber um convite para jantar na Casa Branca? Sacrifício pessoal algum seria considerado excessivo para um privilégio tão grande. Quão maior seria a honra de um ser completamente íntimo de Jesus Cristo ser considerado seu querido amigo e mesmo amado.
Ele deseja que todo crente experimente esse relacionamento especial por meio do qual ele divide seus pensamentos mais secretos e detalhes mais íntimos. Esse é um convite aberto a todos. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Sim, há um jugo para os seguidores de Cristo. Devemos obedecer a Deus e colocar-nos sob o controle do Espírito Santo. O Altíssimo deve receber o direito de crucificar a vontade própria dentro de nós e reinar em nós. Porém, os benefícios de uma união tão próxima assim com Cristo são extraordinários. Envolve a liberação do assustador e sufocante peso do pecado e do desejo. Tomar verdadeiramente o jugo de Jesus significa voar com ele como uma águia. É o tipo de relacionamento que o Salvador diz que nós precisamos aprender e almejar. Uma figura histórica que se tornou próxima do Senhor dessa maneira foi Moisés, conquistado por Deus. Ele é uma figura mais predominante do Antigo Testamento, tendo escrito seus primeiros 5 livros e sendo mencionado aproximadamente 800 vezes na Sagrada Escritura. Além de ter sido um instrumento de Deus, que usou para lançar as pragas no Egito que levaram à libertação da escravidão de seu povo escolhido, ele também foi usado para fundar a nação de Israel e formar a religião judaica. Porém, esse vaso escolhido precisou de uma preparação espiritual para essa grande tarefa. Moisés cresceu nos palácios do Egito, uma civilização que estava muitos anos além de seu tempo em diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, nas de patologia, astronomia e engenharia. Infelizmente, parece que essa sabedoria extraordinária surgiu do conhecimento das profundezas de Satanás. Esse império maligno era, com certeza, controlado pelos principados, pelas potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Sem dúvida, Moisés cresceu em um mundo detestável e extremamente depravado. Como membro da casa de Faraó, o jovem hebreu recebeu uma profunda doutrinação, tendo sido instruído em toda a ciência dos egípcios. Atos capítulo 7, versículo 22a. Quando tinha por volta de seus 40 anos, ele estava mergulhado no modo de pensar egípcio. Porém, foi nessa época que ele teve um encontro com Deus que mudou completamente o rumo da sua vida. A Bíblia, ampliada, expressa de maneira muito fácil, muito bela, a consagração de Moisés quando recebeu esta revelação do Senhor. Movido pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, sofrer as dificuldades, junto com o povo de Deus, ia a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, o Messias que estava por vir, por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa. Motivado pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é o invisível. Hebreus capítulo 11, versículos 24 ao 27. O Senhor estava preparando para levar o seu povo à terra prometida. Suas leis governariam a nova nação. Para conseguir isso, ele precisava de um homem que entendesse a obediência. Não simplesmente a obediência externa às regras, mas uma convicção profunda e sincera para obedecer a Deus.
Moisés foi escolhido desde o seu nascimento para ser tal homem. Infelizmente, ele, como os demais de seu povo, era um rebelde inveterado. Tornou-se zeloso com o Senhor, mas não estava tão cheio da sua justiça própria que matou o egípcio. Ele teria de sofrer uma profunda mudança de caráter antes que pudesse ensinar os outros acerca da obediência. A Escritura é estranhamente silenciosa sobre a estada de Moisés no deserto. Podemos apenas imaginar que o Criador o fez passar a fim de prepará-lo para o grandioso desafio que surgiria diante dele. Durante 40 anos, Moisés foi disciplinado, humilhado, confinado e quebrantado pelo Todo-Poderoso. Ele teve de ser purificado de sua mentalidade egípcia e aprender como obedecer a Deus. De qualquer forma, era um homem completamente transformado que entrou no palácio do faraó 40 anos depois de ter deixado esse lugar em desgraça. A Bíblia nos conta que ele foi muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Pode-se dizer isso de uma outra maneira. A vida de Moisés foi mais diminuída, controlada e direcionada pelo Espírito Santo do que qualquer outra. Ele se tornou tão puro no fogo refinador que podia falar com o Senhor face a face. Mateus capítulo 5, versículo 8. O cristão do século XXI não parece experimentar o mesmo tipo de encontro que Moisés teve com o poderoso. Porém, os mesmos princípios espirituais que estavam em vigor naqueles dias vigoraram também hoje. Quanto mais o Espírito Santo conquista o interior de uma pessoa, mais ela se aproxima do Pai. Quanto mais profunda a sua submissão, maior será sua revelação sobre o Onipotente. Seu coração entenderá, seus ouvidos ouvirão e seus olhos verão a realidade espiritual do mundo invisível onde o Senhor reina. Mateus capítulo 13, versículos 14 ao 16. Tudo envolvido com o cristianismo gira em torno de um relacionamento pessoal com Cristo, que depende de seu nível de submissão ao Altíssimo. Assim como o crente se torna progressivamente mais submisso às regras do Senhor em sua vida, ele verá a realidade de Deus crescendo dentro de seu ser. Não há atalhos para essa intimidade preciosa. Oração. Querido Senhor, ofereço meu corpo, minha alma, minha mente, meu coração, minhas vontades, meus desejos e meus sonhos como sacrifício em teu santo altar. Por favor, quebranta o meu ser. Leva-me à submissão ao teu Santo Espírito. Conquista totalmente o meu ser interior. Senhor, não permitas que eu siga o meu caminho se isso trouxer desgraça para o teu nome. Machucar o teu povo ou me manchar eternamente. Eu te dou permissão para fazer o que for necessário para me manter dentro da tua vontade. Amém.